neurologista, Dr. Guilherme Mendonça. Antes da gente começar a nossa pauta, que é sobre o Parkinson, eu gostaria que o Dr. Guilherme contasse para a gente quais são as doenças todas que a neurologia trata. Então, a neurologia ela é dividida em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O que englobaria o sistema nervoso central? Seria o cérebro e a medula. Então, doenças que causam patologias no cérebro. Acidentes vasculares cerebrais, como os derrames, tumores cerebrais, escleroses múltiplas, são doenças inflamatórias, entre outras. O que causariam doenças na medula? Hérnias de disco, que comprimem a medula, doenças inflamatórias, doenças infecciosas que podem causar meningite. E a outra entidade seria o sistema nervoso periférico, que englobariam os nervos e os músculos. Então, doenças inflamatórias que ocasionam alteração do nervo são as chamadas neuropatias. Então, existem inúmeras neuropatias. E doenças inflamatórias que ocasionam doenças musculares são miopatias, ou, enfim, enfermidades hereditárias ou genéticas que ocasionam doenças miopáticas. Então, doutora, a gente vai ter muitas outras matérias aí pela frente, porque tem muito assunto na área da neurologia para a gente conversar. Exatamente, ficarei muito grato de poder auxiliar a comunidade em vários assuntos dentro da neurologia. Tá, mas hoje o nosso foco é sobre o Parkinson. O que seria essa doença, doutor? Então, a doença de Parkinson ela é um distúrbio neurológico muito comum, muito prevalente, né? Cerca de 10 casos para cada 100 mil pessoas. O que seria o Parkinson? Ele é uma doença degenerativa, progressiva, onde há uma diminuição da produção de dopamina nos gânglios da base, que é uma região central do cérebro, que coordena a parte de movimentação. Então há uma região ali nos gânglios da base chamada substância negra, e essa região onde se concentra a dopamina em pessoas saudáveis, ela acaba se deteriorando. Como entender melhor essa doença e como identificar numa pessoa essa doença, doutor? O diagnóstico da doença de Parkinson é o diagnóstico clínico. Então você não tem um exame de imagem, um exame laboratorial específico para fazer o diagnóstico. Então, através da história, através da anamnese, que é a história clínica, da evolução do quadro, você fecha critérios clínicos para chegar ao diagnóstico. Quais são os critérios clínicos? O paciente ele tem tremor em repouso, tem que ser em repouso, senão a gente abre o leque para outros diagnósticos diferenciais de tremores. Quando você diz tremor em repouso, o que quando a pessoa está parada e ela começa com tremores. Entendi. De fato. Então, tremor em contagem de moeda seria um tremor mais ulnar. Da mesma maneira aqui. Então, não é quando a pessoa vai tomar um cafezinho ou vai tomar uma sopa, onde ela tem aquele tremor fino, mas é quando ela está relaxada, tranquila, parada em frente ao examinador e a pessoa acaba tendo aquele tremor em repouso, um tremor parado. Associado a isso, o tremor isolado, ele não chega a ser um sintoma apenas preditivo da doença de Parkinson, mas existem outros fatores também que contribuem para o diagnóstico clínico. Seriam a facies, que é a facies de hipomimia, a facies mais mascarada, a rigidez muscular, rigidez de tronco, bradicinesia, que é quando o paciente tem diminuição na movimentação das mãos, então ele tem uma dificuldade maior para fazer a movimentação do corpo, ele fica mais lentificado, e também a dificuldade da marcha, a marcha fica com pequenos passos, ele fica andando mais em bloco, e a pessoa também começa com alguma instabilidade postural, ela começa a perder algumas vezes o equilíbrio, e até dificuldade para iniciar a marcha, em decorrência dessa lentidão de movimentação. Como é um quadro arrastado, muitas vezes a família não tem noção, o paciente mesmo não tem a noção do início do quadro. Pode ser que a evolução seja de anos, 10 anos de evolução. O quadro pode começar muito incipiente, com sintomas clínicos muito sutis. Então, até existem sintomas pré a doença de Parkinson em si, que seriam alteração de olfato, constipação, alterações do sono REM, que é quando a pessoa, naquela hora que ela teria que relaxar no sono, ela começa a ter sonhos vívidos, ela começa a se bater. Isso já seriam sintomas pré-motores da doença de Parkinson. E esses sintomas podem anteceder a doença de Parkinson de 5 a 10 anos. De fato, às vezes os próprios familiares notam os sintomas antes, geralmente os filhos trazem o pai no consultório ou trazem a mãe,
relatando que isso pode ser algo relacionado ao estresse emocional, ou algo a uma noite mal dormida, ou algo a outra doença a ser pesquisada, e quando a gente avalia o paciente, a gente dá a notícia da possibilidade de doença de Parkinson. E qual é o tratamento para essa doença, doutor? Como é uma doença crônica, ela não tem tratamento curativo ainda, tá? É uma doença crônica e progressiva, assim como a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer é a doença neurológica mais comum e mais prevalente na população, junto com a doença de Parkinson. Então, hoje em dia, a gente tem terapêutica para tentar diminuir a progressão ou tentar atrasar essa progressão da doença. Né? Existem medicamentos tanto sintomáticos para tirar os sintomas via oral, como também terapêuticas mais invasivas que seriam cirúrgicas. Né? Existem tipos de cirurgias onde a gente faz um implante cerebral, um implante de um dispositivo cerebral, onde faz uma estimulação dessa região do gânglio da base. É como se fosse uma corrente elétrica? Como se fosse uma corrente elétrica. Como se fosse um pequenino marca-passo dentro da região cerebral, onde dá estímulos e faz a pessoa tentar produzir novamente aquela dopamina, que já está demasiadamente baixa. Né? Então aqueles estímulos diminuem bastante o tremor. Mas é uma cirurgia meio que agressiva. Teria... Exatamente, são para casos mais avançados, né? Você tem uma certa idade para poder fazer essa... Até que idade, doutor? Olha, tem que ser acima de 65 anos, tá? Pacientes jovens não estão indicados, e você tem que ter também critérios clínicos bem definidos. Esse paciente não pode ter distúrbios psiquiátricos, não pode ter nenhuma doença maligna associada, porque isso vai também refletir muito no prognóstico e na sobrevida do paciente. Então a gente tem que ter um paciente que não seja nem muito novo, nem muito idoso, que esteja em bom estado geral de saúde, que tenha indicação de realizar o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, que é essa estimulação cerebral, e que aguente os efeitos colaterais de uma cirurgia. Né? Doutor, o que é o tremor essencial e o tremor de Parkinson? Então essa é uma das principais dúvidas dos pacientes que vêm no meu consultório com medo de se realmente aquele tremor é um tremor de Parkinson. Né? O tremor hereditário é um tremor fino, geralmente relacionado a um tremor de ação. Esse sim é um tremor quando o paciente vai fazer algo, né? Vai tomar um café, vai escrever, vai segurar algo, e você nota que ele tem aquele tremor. Geralmente esse tremor ele é hereditário, é um tremor de caráter genético. Então tem transmissão de pai para filho. Né? Pode se exacerbar com o estresse emocional, quando a pessoa está muito ansiosa. Então esse é o principal diagnóstico diferencial. O tremor de Parkinson, ele nem sempre é hereditário, isso é bem importante avisar a população. A maioria do tremor de Parkinson, ele é um tremor que ele é mais prevalente com o passar da idade. A pessoa vai envelhecendo, então com mais de 85 anos há uma chance maior de você ter Parkinson. Com mais de 65 anos, tem 1% de chance de você ter Parkinson. Então isso é uma questão de envelhecimento natural. A questão dos Parkinson genéticos, eles são mais raros, mas existem. Então hoje em dia até é feito um mapeamento genético em alguns casos para saber se realmente tem histórico na família ou não de doenças genéticas neurológicas. Né? Mas principalmente a diferença essencial entre um e o outro é o tremor de ação ou o tremor de repouso. Mas a gente vê também casos de pessoas bem jovens, né, com o Parkinson, doutor. Exatamente. Por quê? O nome disso é Parkinson de início precoce. Existem tipos de Parkinson que iniciam até com 20 anos de idade. Mas o porquê que acontece essa doença? São por etiologias genéticas, né? A pessoa tem uma predisposição, provavelmente é uma destruição mais rápida dos gânglios da base e uma depuração dessa dopamina. Isso são casos raros, né? Tem gente que começa com 20 anos, tem gente que começa com 30, tem gente que começa com 40. Eu enfatizo que é raro isso, não é o comum, não é o habitual. Então você que tem um tremor, procure seu médico, não necessariamente isso é um tremor de Parkinson precoce, é mais provável que seja um tremor essencial mesmo, que é um tremor benigno, mas vale a pena fazer o acompanhamento. Doutor, como é que o familiar pode lidar com o portador da doença no dia a dia? Porque é complicado, né? É complicado. A gente vê uma dificuldade dos familiares, tanto na parte de cuidado, da parte de terapia, tanto com o paciente portador de doença de Alzheimer, quanto o paciente portador de doença de Parkinson. Na doença de Parkinson, quando ela é prontamente diagnosticada, você consegue dar uma sobrevida boa para o paciente. Você consegue retardar esses sintomas e o paciente consegue ficar lúcido, ele consegue ter um dia a dia muito mais rentável. Ele consegue fazer as atividades do dia a dia normalmente, ir no banco,
fazer uma atividade física, fazer uma academia. Então, quanto mais antes você fizer o diagnóstico, maior a sobrevida e melhor o prognóstico, assim a gente retarda mais esses sintomas motores, que é o que prejudica uma pessoa no dia a dia. Então, com certeza, não só o Parkinson, mas qualquer outra doença, tendo o apoio da família, vai fazer toda a diferença. Doutor Guilherme, muito obrigada pela entrevista. Foi. A gente volta aqui mais vezes com o doutor para a gente esclarecer mais dúvidas.